Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver o comando switch do C#. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Neste vídeo estamos usando um formulário comum, eu só redimensionei o tamanho dele. Esse daqui é um label, só arrastar um label para cá. Esse é um text box, arrasta o text box para cá, com ele selecionado F4. O nome dele é txt código, lembrando que em C# maiúsculo e minúsculo faz diferença. O text align é center. Esse outro também é um label. Então arrasta esse label para cá, com ele selecionado F4, LBL descrição, é o nome dele. O auto size está falso, aí eu redimensionei. O border style é fix single. O text dele eu tirei, não tem nada. E o text align é top left. É o jeito que está aí mesmo. Esse outro aqui é um botão. Então arrasta um botão para cá. Vai chamar botão 1 mesmo. E o text dele é OK. Dois cliques aqui no botão OK. Coloquei esse pequeno código aqui. Está chamando o método, vai ficar vermelho quando você escrever. Basta que você digite o método que está aqui embaixo. O método começa aqui e termina aqui. Ainda vamos escrever o código ainda deste método. Vou voltar aqui no design. Aqui o usuário vai digitar um número, por exemplo, 1. E nós vamos retornar aqui a descrição desse código. No caso, nós vamos fazer um método que vai retornar o estado civil. Então, se ele digitar 1, vai retornar solteiro. 2, casado. E assim por diante. Vou voltar no código. Então, eu estou declarando uma variável chamada código. E estou pegando o txt código, a propriedade text dele. Txt código é esse aqui. Txt código. Esse controle. E aí eu estou chamando o método getEstadoCivil e passando esse código para o método getEstadoCivil, que vai me devolver uma string. Essa string vai conter a descrição do estado civil, solteiro, casado, viúvo. Observa que essa conversão aqui, ó, do int 16, não int 32. Por que isso? Porque aqui na assinatura do método getEstadoCivil, código vai ser uma variável do tipo short. O tipo short é um inteiro de 16 bits, é a mesma coisa. Um int é um inteiro de 32 bits. A gente tem sempre que passar aqui aquilo que a assinatura do método está pedindo aqui no parâmetro. O result vai conter o resultado. Então aqui, quando a gente receber o código, a gente tem que avaliar. Se o código é 1, por exemplo, vai retornar solteiro. Se o código é 2, vai retornar amaziado. Então, eu teria que fazer uma série de if, else, if, assim. Então, veja, se eu fosse fazer essa avaliação desse código através de uma estrutura if-else, seria dessa maneira. Se o código for igual a 1, eu vou retornar solteiro. Se for igual a 2, eu vou retornar amaziado. Se o código for igual a 3, se o código for igual a 4, se o código for igual a 5, else. Observa que é sempre a mesma avaliação. Ó. Código igual a 2, código igual a 1, código igual a 3. É nessa ocasião que entra a estrutura switch. Eu vou trocar esse código por uma estrutura switch. Então, eu troquei a estrutura if por uma estrutura switch, switch case. Ela começa aqui e termina aqui.
Quais são as vantagens do switch case? A principal vantagem é a legibilidade do código. Ela é também mais rápida que o if, mas não é essa a grande vantagem. A grande vantagem é a legibilidade. Então, esse switch aqui, ele está avaliando se o código é igual a alguma coisa. Que coisa? Que está no case. Se o código for igual a 1, se o código for igual a 2. Então, ó, é sempre o código igual. Se ele for 1, se ele for 2, se ele for 3, se ele for 4, se ele for 5. Então, se tivesse mais resultados, por exemplo, case 6, case 7, case 8, a gente ia pondo aqui embaixo. E tem um default, que é, se não for nenhum desses daqui, ele vai passar pelo default. Veja que debaixo de cada case tem um break. Para quê? Para ele parar de fazer a avaliação, senão ele continua fazendo. Você deve lembrar também que aqui dentro pode conter mais código. Pode conter vários códigos aqui dentro do case, igual tem no if. Então ele fica mais legível. Eu vou executar para te mostrar. Então eu vou pôr aqui, vou pôr aqui o 3. Vou clicar no OK, ele veio aqui casado. Por que aconteceu isso? Porque ele retorna uma string, que string que é essa? É o result está pegando se é solteiro, se é amasiado, se é casado, está devolvendo aqui, ó, para quem invocou esse método. E ele está atribuindo esse resultado que está sendo devolvido ao LBL descrição na propriedade teste, que é esse label, esse controle. Se eu colocar aqui solteiro, se eu colocar aqui, vai até 5, né? Vamos supor que eu coloque aqui 8, não avaliado. Ó. Se eu colocar 4, divorciado. Se eu colocar aqui 6, não avaliado, ou seja, tudo que tiver fora do case vai entrar no default. Mas e se eu colocar assim, ó? Ele vai passar aqui e vai tentar fazer essa conversão, não vai conseguir. Ele deu um problema, a cadeia de caracteres não estava no formato correto. Aqui é porque eu não tratei o txt código teste. Ele estava o quê? Ele estava vazio. Ou eu trato ele fazendo uma validação do formulário, que é o mais correto, ou eu coloco o try aqui. Para evitar que a aplicação caia. Então, o try catch. Então, o try catch também não é só para quando vai acessar arquivo ou banco de dados. Ele vai ser usado em qualquer situação que a aplicação pode cair. Ou seja, onde a aplicação pode dar um erro em tempo de execução. Então, aqui, quando eu digitar assim, ele vai tentar, que no caso aqui é a conversão, não vai conseguir. Vai passar pelo catch. Falha. Esse restante aqui é dessa propriedade aqui. Vou fazer mais um switch. Eu voltei no design do Form 1. Se você não estiver vendo, Ctrl Alt L e dá 2 cliques no Form 1. Vou dar 2 cliques aqui no botão OK. Aqui eu vou chamar um outro método. Eu agora vou chamar esse método aqui de baixo, ó, get tipo combustível. Ele está assim porque eu não tenho ele ainda. Vou descer aqui, ó. Vou colocar o método aqui. Então é a mesma coisa, ó. Ele começa aqui, ó, get tipo combustível. Assim. É a mesma coisa, aqui é um short. Por que aqui é um short? Minúsculo. Por que um short? Na verdade, podia ser até um byte.
porque eu não preciso de um número maior que 32.000 e pouco para codificar os tipos de combustível que existem. Não existe tanto tipo de combustível assim. 1 byte já seria o suficiente. Eletricidade, né? Veja que esse vai até o 6. Ó. É igualzinho. Vai dar o return result. Result é uma variável que está guardando o resultado. Vou executar. Ó, 3 é o flex. Flex, passou aqui, ó. Então ele chamou o get combustível, passou o código, ele retornou flex para esse método aqui, para essa chamada, na verdade, e ela foi atribuída ao test, que é uma propriedade desse label. Se eu colocar aqui 6, é eletricidade. Está aqui, ó. Mas se eu colocar aqui 8, não avaliado. Se eu colocar 4, é o gás GNV. Mas se eu colocar aqui 56, não avaliado. Não teve nenhum desses, ele entrou no default. Então, quando eu vou usar o switch? Quando for a mesma expressão aqui, for, por exemplo, código igual a 1, 2 ou 3, se for só 1 ou 2, eu vou usar um if, porque aí nem compensa. O if vai ficar claro. Mas quando começa a passar de 3 e ainda tem um default, começa a ficar não legível no if. Por isso tem o switch. Ele deixa mais legível o código e ele também é mais rápido do que o if. Que if, else, if, else, if, else, if, else. O que eu queria te mostrar hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Faz também o seu comentário para eu saber o que você está pensando. E se inscreva para receber as notificações. Até o próximo vídeo.